Stênio Oliveira, né? Quem quiser seguir, Stênio Oliveira Arte, né? No Instagram, tem muita coisa lá legal. Ele é de Americana, vive e trabalha em Campinas, fica entre Campinas e São Paulo, né? Mais Campinas, né? Tem formação em artes visuais e design pela Pontífica Universidade Católica de Campinas. E, em 2017, iniciou mestrado em Arquitetura e Lighting pelo Instituto IPOG, consórcio do Politécnico de Milano, que é aqui em São Paulo. Eu nem sabia que você estava fazendo mestrado, olha que legal. Sim, eu finalizei, né? É um É, contório, na verdade, como que eu comecei no Politécnico no IPOG, que é um instituto que tem esse tipo de sanduíche com o Politécnico de Milão. Depois eu fui só concluir no Politécnico de Milão, né? sim, Na Piazza. que demais. Eu nem sabia que existia esse curso por aqui, mas que legal a parceria. Sim, Tem super legal. participado, Depois eu muito comento legal. sobre essa aventura minha para outras áreas também. Sim. Tem participado de exposições individuais e coletivas em Campinas e São Paulo, em vários outros lugares. E aí eu tinha que pôr, né, as materialidades, né, porque o Stênio vai trazer a gente vai girar nessa conversa, né? Então, assim, a matéria têxtil para ele é muito importante. Fios, diversos fios, poliéster, pigmentos, resina, modelagem, objetos, metais, madeira, papietagem, colagem, tintas, essências. Teve uma escultura que ele montou que tinha mel e as abelhas ficaram enlouquecidas, lembra? Eu lembro dessa exposição. Matéria orgânica, alquimia e xamanismo. Bom, nessa pluralidade de materialidades, o Stênio transita entre o plano pictórico expandido, que a gente vai falar um pouquinho disso, e da volumetria da escultura e suas texturas, para evocar temas que se aproximam da espiritualidade, a gênese e a matéria. Suas obras assemelham-se às morfologias orgânicas, amálgamas viscerais, que essa é uma palavra do Stênio, eu peguei emprestado, né? Então, amálgamas viscerais, que eu acho que é aquela coisa que assim, o artista fala e fala, gente, é isso mesmo, não tem como pôr outra palavra. São Não tem amálgamas como. viscerais mesmo, né? Então a gente assume e vamos que vamos, né? Então, dá oi para todo mundo que eu vou começar. Pode começar hoje. Gente, obrigado pela presença de todos. Eu vi alguns amigos aí. E Kátia, obrigado. Você é sempre linda, sempre uma querida. Então vamos lá. Olha só, a gente vai começar hum, de um lugar interessante que é assim, a gente olha seu projeto, né, as suas investigações até então, né, porque isso é uma vida, né, e aí a gente pensa assim, cara, como é que a gente define pintura hoje? Como é que a gente define pintura dentro de um circuito e olhando para a obra do Stênio, para a sua obra, e ainda assim afirmar que é uma pintura? E aí eu fiquei aqui pensando, né? Porque muito da pintura hoje, né, tem esses limites, né, borrado das materialidades que antes, né, quando se pensava pintura, aí a gente põe aqui pintura belas artes, né, é aquela coisa, o pigmento na tela, o bidimensional e tudo, né? Mas quando a pintura começa a flertar, né, com outras, vamos pensar assim, com outras possibilidades, né, de experimentação de texturas, né, é isso mesmo, né, da textura, né, Sim. da superfície, né, ela entra nesse lugar, e aí é que eu estou sendo bem didática, né, porque tem gente que está entrando na live, eu não sei o Ah, quanto você que também, né? conhece, né, Professor, é, né? né? Coisa de professor, né? Então, assim, e aí a gente vai chamar disso, que é a conversa que vai ser de hoje, que é da pintura expandida, que isso aí vem aí finalzinho dos anos 70, 80, por aí, que é nesse momento que a pintura começa a abraçar, né, encostar, a gente fala assim, ela dá uma encostada na escultura, dá uma flertada ali com a fotografia, com a arte têxtil, porque no final das contas, né, a pintura, muito da pintura é essa relação com a cor, e com a textura. Então, se você amplia essa possibilidade da experimentação, esse o ampliar é o que a gente, Ticabum, vai chamar da pintura expandida. Então, deu um histórico, o pessoal contextualizar, porque vão ver lá no post e falar, mas como que isso aqui é pintura, né? E aí a gente volta para o Stênio, porque ele tem um jeito todo particular de fazer, né? E aí eu falo aqui, existe o desejo da pintura pelas próprias questões da pintura, sem especificamente estar ligado à tradição da pintura. Isso que é bonito. Então a Muito bom pintura ser o quer... contrário, né? Não É o tem essa contrário, solução. né? A pintura quer falar da cor, a pintura quer falar da textura, né? Das vibrações cromáticas, né? Das sensações e das provocações que isso vem. E aí, neste lugar, eu queria que você se situasse com a tua produção. Como é que você vê tudo isso?
Tem uma expressão em francês que chama manière de tactile, né? Que é assim, a maneira tátil que você faz as coisas, mas os franceses eles usam essa expressão para falar não só da maneira que a gente toca, manipula, mas do que a gente se coloca no Sim, lugar de matéria, né? Então, eu acho que eu sou muito isso. Eu acho que essa coisa do material é uma coisa que está dentro desde o meu subconsciente, lá na infância, na verdade, que ele começa com essa coisa do volume, desde de sonhos que eu tinha quando criança do povo pré-colombiano, que traz uma olha coisa que da legal. volumetria, né? O povo pré-colombiano, quando eles desenham, eles têm essa coisa do templo, Sim, né? Então, sim, tem as cobras lá que você entra. Então, o meu desejo sempre foi entrar, né? Para dentro do lugar, para dentro da pintura, né? E é claro que a gente vai, vai vai absorvendo coisas, né, sim, Kátia? A gente vai, depois que eu entrei no curso de arte, né, a gente vai estudar história da arte, teoria da arte, e eu acho que chega um momento que lá no Novo Realismo, que eu me apaixono um pouco, porque é nesse momento a gente vai falar de materialidade, sim, né? É sim, aquela coisa de pegar tudo que tem no cotidiano e fazer arte, sim, né? E eu acho, então, que nesse momento que eu começo a perceber que cor é matéria e cor é volume, não é? sim, sim, Então, eu acho que está dentro desse campo do juízo do gosto, né? Quanto mais a gente vai vendo arte, mais a gente vai agregando coisas e vai trazendo, né? Mas sim, para mim sempre foi assim, esse manière tactile, né? De tocar, de sentir, de ser um pouco alquimista, né? Ali no meu processo, né? Desde sim. criança, ficava, sumia no jardim de casa, ficava brincando, misturando terra, e misturando aquilo. Eu sempre tive mais, eu acho que o desejo de juntar coisas do que Sim, pintar com tinta. Então, sim, para mim, a tinta sempre foi matéria, né? sim. Sempre Olha foi que matéria. interessante, você falou uma coisa, aquelas coisas, né? Você fala, dá um download aqui, né? Você falou assim, olha, desde lá da infância, né? Das brincadeiras, de misturar terra. Então, assim, tem um dado, o Stênio, que aí, assim, eu tenho essa particularidade de estar próximo de vocês, saber? E aí você trazendo esse dado faz mais sentido ainda, né? Que é essa Sim, coisa, né? Cara, eu ficava no quintal juntando coisa, porra, pulando. Então, assim, tem uma coisa da experiência do corpo. E você é sim. visceralmente corpo. E aí, olha que interessante. Não tem, eu não consigo imaginar você fazendo um trabalho minimalista, lisinho, arrumadinho. Tem uma coisa da textura, porque assim, é isso, o Eu ando corpo. por cima do meu trabalho, ando por cima, Eu sei, danço, eu né? danço. E a gente olha o seu trabalho e aí a gente percebe assim, cara, nossa, aquele tricotou, aquele jogou não sei o quê, aquele costurou, aquele deu a volta. Então, assim, tem uma fisicalidade no seu fazer que já vem desde aquelas brincadeiras lá no quintal, entendeu? Então, assim, o teu corpo, né, esse teu gesto, né, esse teu fazer, ele está impregnado total, não é uma pintura, não é uma escultura lisinha, você entendeu? A matéria está lá, Sim. a gente vê o esforço de acumular, de juntar, de colar, sabe? Não sei quantos mil canudinhos para fazer lá aquele, 25 né? mil. É. Quantos que foram? 25 mil. vinte e 25 mil. cinco mil canudinhos. Aí tem essa coisa, né? E ao mesmo tempo que é uma coisa que é explosiva e expansiva, né? Tem esse momento que você para e você cola 25 mil canudinhos e tá tudo certo. Não é um negócio assim, eu vou Sim. jogar para cima do jeito que aí caiu. E Não! também é uma rebeldia, Kátia, Sim, porque eu sou sim, muito intenso, né? E existe uma energia sexual muito forte dentro do meu trabalho, sim, assim como existe uma energia de pureza, em alguns momentos isso entra em conflito comigo. Então, sim. às vezes eu fico lá, parado, colocando 25 mil canudos, e tem hora que eu faço, sei lá, um Caravelas em Blue em 2 horas. Uau! Então, tem essas questões, né? O momento que eu tô numa energia mais explosiva e o momento que eu tô numa energia mais tranquila, mais serena, né? Sim, Então, sim, eu sou um zigue-zague, assim, de sensações, eu acho, um sim. pouco. Mas é bacana porque você transita nessas polaridades, sabe? Muita energia, energia mais densa, e aí você experimenta essa energia, né? E trabalha dentro dessas energias. Né? E eu acho Sim, isso interessante, né? Porque às vezes as pessoas ficam procurando assim, eu preciso estar no estado XYZ, né? De pura intuição, em conexão, porque aí vem. Não é assim. Você está no estado que está, e aí você produz nesse estado que está.
A partir do momento que você conecta, né, com aquilo que é importante para você. Então, você pode estar em diferentes, né, densidades ali, experimentando, né, e você usar aquilo como pensar, fermento para a tua produção. E eu acho que você Sim, faz isso de um jeito muito bacana. Né? Você já entendeu sim. como é que você opera, é isso. O teu Eu modo de acho que criar, você já entendeu. eu acho que sim, eu acho que sim. Você fez uma pergunta, eu não sei para quem numa última live, da questão do travar para criação. Eu não Sim, tenho isso. Minha cabeça é uma câmera cinematográfica. Eu não tenho isso. Eu nunca tive. Eu acho que eu tenho o estafar, né? O momento assim que é tanta informação que eu sim, me estafo. Eu falo, sim, não, eu sim. preciso Focar, né? organizar, Sim, né? Ou eu sim, preciso me afastar um pouco. Então, às sim, vezes eu crio até eu tenho uma relação muito carnal com o meu trabalho, Kátia. sim, Então, essa relação carnal, às vezes, ela é uma relação afetiva que às vezes eu preciso ter uma repulsa e depois eu voltar, eu me resgatar nela. Então, sim, existe essa relação carnal, de qualquer maneira, que eu acho que chega ali no visceral depois, sim. que tá nesse trânsito ali um pouquinho do carnal com o meu trabalho. É, aí vamos voltar lá para a pintura, né? Esse começo da pintura, blá, blá, blá. E aí, claro, não tem como a gente se conectar com algumas, vamos pensar assim, né? Alguns nomes, né? Que a gente já tem como uma referência assim dessa pintura expandida, né? E a gente pode voltar um pouco lá atrás, né? E pensar no Robert Rauschenberg quando ele começa aquele movimento de fazer os combines, né? E aí, para quem não Hum, sabe, para quem está aqui, as combine paint é assim, o momento que o Robert Rauschenberg ele sai da bidimensionalidade da tela e ele começa a trazer objetos do dia a dia e pregar na tela ou tirar da tela, né? Então é como se tivesse um movimento do bidimensional para o tridimensional, como se estivesse não. querendo sair. E os Da mesma objetos também eram pintados, né? Não era só sim, colar ou eu pinto. costurar, né? Sim, E aí eu fiquei pensando nisso, né? Porque assim, você faz uma operação muito interessante. Tem coisas que são do bidimensional e tem esse movimento de pulsar para vir para o espaço, e tem coisas que são nitidamente tridimensionais e que você sim. lida como se fosse pintura. Né? Ela já Sim, despregou da tela e já que eu foi para outro estruturo lugar. como, sim, que eu estruturo como escultura, mas que são pinturas porque aí eu estudo de cor, não é? Sim, sim, Eu sou muito acadêmico nessas questões, Kátia, de cor. Eu vou ficar muito tempo estudando Goethe, estudando Bauhaus, sim, sim, porque eu vou me conectar com coisas espirituais, né? sim. Que vai trazer essa coisa, um pouquinho de Human of Client, um pouquinho recentemente de coisa que eu tenho descoberto aqui, que é o Gonçalo Ivo, Eu falo né? isso. Que traz um pouquinho, que a Júlia Lima fez uma curadoria ali na Simões de Assis maravilhosa dele, e foi coisas assim que Te eu não tocou, né? conhecia, não tinha visto ainda, Sim, que eu fiquei muito encantado, tem a ver às vezes também essa coisa de plano, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, do meu encanto um pouco com a pintura oriental, né? Então, em algum momento eu vou sair um pouco dessa perspectiva e vou para o plano, que foi um pouquinho do que a gente fez lá na Fama. sim. Eu esqueci de falar, né? A gente se conheceu na Fama, né? Que foi no edital, né? Que eu era orientadora, e o Estênio foi um dos selecionados. Tive o prazer de conhecer lá na Fundação Marcos Amaro em Itu. E no final teve uma exposição bem legal. A gente vai falar daquela. Era a escultura que tinha o mel, né? A pintura que tinha o mel com a abelha. Foi uma Sim. Mas doideira aquilo. a gente construiu a outra, você lembra que depois se expandiu para que projeto que depois que eu te enviei também? Sim, ficou Enfim. bem legal. O outro também, que para a gente, aí vamos trazer uma referência mais próxima nossa, né, que a gente tem que trazer na live, é o Nuno Ramos. E o quanto que ele trabalha com adição, ali é adição matérica mesmo, não só de colocar coisas, mas assim, camadonas de tinta, né? Ali é E demais. vai e coloca, né? É E um aí desejo, é mais dinheiro. é, então, chega lá, ué, você já vai chegando. Então, porque A gente assim, tem muita coisa, né? Mas, porque aí tem uma palavra que para mim é chave no Nuno Ramos, que também se aplica a você, e você também, né? Que é a coisa do transbordamento. O Rauschenberg, ele não transborda, ele ainda fica tem uma bidimensionalidade, ele tem um pensamento gráfico muito forte nas obras do Rauschenberg, né? sim, Ela tem uma malha, estrutura, se a gente estudar bem. Agora, o Nuno Ramos, ele explode para todos os lados e tem essa coisa do transbordar. E eu percebo isso em você. Stani, você transborda, assim, sabe? Você tem essa coisa assim.
vai, e junta a materialidade, mas aí tem um rigor também de estruturar, e não é jogado, mas tem um transbordar, que eu É acho uma que isso composição de cor. é uma palavra que para você é muito chave também, né? E Sim. aí, no Nune também você, né, fica nesse lugar de uma forma intermediária, né? As pinturas ficam no limite, porque tem o peso e volume da escultura, de alguma forma, né? Mas porque também mantém o chassi, então tem uma coisa da pintura, né? E aí fica habitando esses dois lugares e tá tudo certo, né? Certo. É por aí que tem que andar mesmo, né? Outra coisa também que eu queria que você trouxesse para gente, que nem sempre você mostra, são os seus desenhos. E aí é bacana porque assim, quando a gente está no desenho, né, a gente não tem o desafio do peso, né, do peso da gravidade, né? Então, no desenho Sim. eu tenho essa liberdade de fazer as formas que eu quiser, do jeito que eu quiser, no tamanho que eu quiser, porque ali é o voo da mente total, né? Eu não tenho nenhum empecilho quanto à materialidade, quanto a peso, quanto à gravidade, né? E aí é muito rico, né? A tua série de desenhos que você pouco mostra, né? Um dia vai ter, eu quero ver uma exposição só dos desenhos do Stênio, Você vai das ver uma agora, aquarelas. vou mandar para Miami, são 10. Ah, E então você vai ver. 10. Então já vai E daí, acontecendo já. só que nesses desenhos também não, eu não consigo ficar só no desenho. Vai ter colagem junto e um monte de coisa. Sim, mas tudo bem, tá Vai tudo com certo, desenho. né? Mas eu Ok, acho que tudo assim, certo. o exercício do desenho, o exercício do desenho, não é nem exercício, né? O pensar junto com o desenho como pensamento, né? Ele te traz as formas, é como se elas fossem se apresentando pela primeira vez. E aí quando você vai lá para a Valeu, pintura, beijo o para pessoal os está aqui, amigos né? aqui de Lisboa. Tem um monte de gente aqui, ó. A Tem gente Maília. de Lisboa ali, Voa, beijo. voa. A gente parar para dar beijinho para todo mundo, a gente nem fala. Não dá. Mas beijos, sinto-se todos beijados, tá Beijo, bom? beijo, Todos beijo, beijados e Brasil. amados, todos amados. E aí eu queria que você falasse dessa série que se chama Chromatic Isolations. Chromatic Isolations. Ah, essa série foi um momento de pandemia, né? Por quê? Na verdade, o desenho ele é uma coisa para mim de esboço, né, Kátia? Eu acho que, na verdade, para todo artista, na verdade, que Sim, trabalha com matéria, o desenho ele acaba sendo um esboço, que vira trabalho, com certeza, né? sim, Mas essa série, né, Os Isolamentos Cromáticos, ele foi um momento de pandemia. Eu não podia estar no meu ateliê. sim, O meu ateliê ele fica nessa casa dos meus pais, e nesse medo de proteger meus pais, claro, né? E não ia para o ateliê. sim, E fiquei fazendo coisa no apartamento. Eu moro num apartamento de 70 metros quadrados, então não dá, né, para eu chegar e trazer o meu ateliê para dentro do meu apartamento. Apesar de eu ter um sim, monte de obra aqui. Não sei nem sim, como cabe, mas tem um monte. Depois eu dou um sim. giro pra mim. Ah, E faz, a gente vai querer. depois eu faço. E, enfim, e daí eu tava muito tenso, né? Muito tenso mesmo com esse momento, né? E eu falei assim, gente, eu vou pintar. Eu vou pintar, mas eu vou para aquarela, porque a aquarela vai me trazer uma calma. Sim, E foi engraçado, porque quando a gente começa a ouvir os comentários de fora, né? E eu ouvi muitos comentários da Malu, inclusive. Você lembra da Malu? tá maluco. Web, e aí, Sim, um dia sim, ela veio para Malu? mim, ela falou assim, "Enio, os seus desenhos é muito seu trabalho." Não, eu falei assim, imagino que sim, né? Porque ela falou assim, e dá pra ver, ela falou, continua e tal. E fazia muito tempo que eu não fazia aquarela, realmente. Então, para mim, eu acho que o desenho é experimentar. Eu sou Sim, muito, eu sou muito experimento, tudo eu sim, experimento, sim, né? sim. Mas Acho que eu acho lembra. que essa coisa da volumetria volto lá de novo no meu subconsciente, eu volto lá de novo em Jung, eu comecei a voltar a estudar muito Jung novamente nesse momento, né? Legal. E voltei lá para aquela coisa minha que estava dentro de mim guardada que eu tinha esquecido, daqueles Sim, símbolos, daqueles seres. Eu fico transitando sempre nessa coisa da gênese, da cosmogênese. Eu estou estudando Helena Blavatsky hoje. Eu olha estou aqui. estudando faz um tempinho e Sim, assim, eu tenho pirado em muitas coisas, né, com Helena Blavatsky. E, e uma das coisas é essa coisa que eu descobri que eu sou o astral, né? O astral é essa conexão da matéria com o espírito.
né, Olha que Kátia? legal. Sim, Então, em alguns momentos eu vou para esse universo da fantasia, desse lugar fantástico que só existe dentro da minha imaginação. Uma coisa sim, meio Miró também, sim, eu sou sim. muito encantado. Eu sou muito modernista um pouquinho dessa parte, assim, né? Eu bebi muito dessa área e gosto demais, né? Eu acho que a primeira vez que eu fui para Barcelona, eu tava, porque eu falava Nossa, assim, "Pô, eu lembro disso, parece que é meu, parece que ele morreu, um fragmento dele nasceu em mim, sim, porque é um pertencimento muito grande à imaginação de algumas coisas para mim. sim. Então, acho que é isso. Então, essa volumetria do meu trabalho, ela tá dentro dessa coisa um pouco pré-colombiana que eu tinha desses sonhos, que eu não sei de onde vem, mas eu Sim, tinha, sim. né? É subconsciente coletivo isso, né, Kátia? É Total, total purinho. coletivo. Total É coletivo. E é purinho. interessante, né? Porque. E aí eu tô achando isso tudo muito interessante, porque assim, eu tenho percebido. Olha, o meu relógio parou, nem sei que horas são. Vou perder a hora aqui. Que horas são? Tá Ah, já cedo, vi aqui, ó. 19h20. 19h30. Não, porque aí eu tenho que botar um relógio enorme aqui, porque senão eu perco a live, eu vou chorar, gente. Vocês não têm. Deixa eu botar um Cai, relógio. né? Não, cai e aí eu não gravo. Deixa eu botar aqui, relógio online. Tararara, aqui, ó, 19h30. Pronto, botei um relógio digital aqui no computador. Eu fico aflita, gente. Pra não Imagina, perder, perder uma perigoso, live. né? Não, pelo amor de Deus, é muito uruca, né? Não, Então, e não. aí é uma coisa que eu estou achando muito interessante. Eu não sei, né, quem sou eu para construir teorias, né? Nesse momento que a gente está, né, de mundo, está tudo muito efervescente, muitas contradições, muitas coisas, né? Eu tenho percebido muitos artistas se conectando com essa coisa mais. Eu não gosto nem de usar a palavra espiritual, porque ela já vem carregando um monte de coisas, né? Mas essa é uma conexão com uma transcendência de um outro lugar, sabe? E que não é um Sim. escapismo, não é querer sair desse mundo, é querer se conectar com algo maior que fala assim, cara, tem que ter algo maior que justifique isso tudo que a gente está passando, que a gente está no Eu planeta acho que kármico e a gente vai ter que passar por tudo isso mesmo, mas eu vou passar do jeito, sei lá, com as melhores ferramentas que eu tenho possível, porque senão eu enlouqueço. E eu tenho eu visto acho que esse movimento, sabe? Assim, eu tenho Eu visto acho que o assim, grande peso, Kátia, assim, que às vezes acontece é a confusão de religião com espiritualidade, né? com certeza. Quando a gente coloca dogma, né, nessa transcendência, aí tem problema, né? Mas eu, Sim, eu, eu percebo também essa evolução, porque é uma evolução humana, né? Você sentir que existe coisa além. E eu gosto muito de Schopenhauer, que ele falava sobre o gênio, né? sim, Ele fala que o gênio, ele é sempre artista, o gênio sim. sempre é artista. E ele transcende, ele frui, né? Ele vai lá no cosmo, pega coisa que não é daqui e traz, e faz arte. Né? É Ele um faz até uma download, analogia. né? Ele faz até uma analogia com o louco, né? Que ele fala que o esquizofrênico está sempre ali, nesse contato com o divino, sempre, ou com o Sim, cosmo, né? Mas é isso, né? Eu sempre senti isso. sim, Eu sempre, sim, eu sempre senti isso e sempre, às vezes, senti uma solidão muito grande, que o Lacan chama de perda de si mesmo. sim, Mas aí tem a ver com a comunicação, de eu ser sim, muito comunicativo, ficar absorvendo coisas de todos os lugares e o subconsciente esquece quem é você. Ou sente sim. falta de você mesmo, Você se porque você mistura, se né? transformou, porque Você você se se transformou mistura, em né? outra coisa. Sim, Sim, sim. É um aprendizado, né? É um aprendizado, sim. né? Essa coisa de, assim, né? Desmisturar o que está misturado, né? Esse Sim. momento que eu É sou uma e o coisa. momento que eu estou com o outro, né? É uma E como inteligência isso, artista, sabe? Isso é uma sim. inteligência, E né? como Que a gente artista, na verdade, desenvolve. saber perder o medo, né? Eu tive muito Sim, medo, coisas que eu sentia, das coisas que eu imaginava durante muito tempo, né? sim, Eu acho que a partir do momento, eu fui estudar economia antes de ser artista. Eu queria ser arquiteto antes de ser artista. Depois fui fazer o mestrado em arquitetura e tal. Mas é um caminho, né? É um sim, caminho que a gente demora às vezes para entender, né? E às vezes sim, pelo medo de aceitar coisas que estão dentro de você. E o sim, artista está dentro dessa potência, né? Se você não tem essa potência, você fala muito disso, né? sim, Precisa, acho que se aceitar e entender o que está dentro de você e pôr isso para fora, né? sim, sim.
Não, total, né? Eu falo que quando conecta, né, eu chamo canal de fala, né, ou canal de expressão, que ele é vital, porque é pura manifestação de vida, aí não tem como voltar atrás, né? Uma vez que você estabelece essa ponte, cara, é muito E é difícil, uma né? missão, né? Acho que o ser artista é uma missão. Sim, Você não tem dinheiro, às vezes, você não tem nada, mas você arruma outro trabalho para fazer e você vai dar jeito de fazer, porque senão você pira, né? sim, Você tem que sim. tirar. Você falou uma coisa uma vez, Foi com a é, Marília, né, eu falei para ela que a gente é sim, tomado, acho que foi com a mas, Marília Scarabello, que eu falei que a gente é mas, tomado, né? bom, mais uma vez você falou dessa questão do artista, da questão familiar mesmo, Sim, né? sim, Então, eu acho que eu nasci numa família onde eu precisava ser artista, sim. né? Para Trazer o para novo, é trazer o que eu um falo. novo, para trazer talvez um equilíbrio do que estava tudo desorganizado. E eu Sim, sou, e mesmo todo mundo me vendo como desequilibrado. sim, Então, sim. é muito interessante isso, mas É. funcionou. Eu acho que com o tempo funcionou e hoje existe uma harmonia muito maior dentro da minha família. Sim, É é bonito interessantíssimo. isso. Isso é um relato muito bonito, porque assim, dentro da inteligência sistêmica, como é que a gente olha para isso, né? O próprio sistema, né? E aí assim, a gente não consegue entender isso com a cabeça, mas assim, é, o próprio, né, a gente pensa, sistema, todas as partes são conectadas, pronto, né, a teoria do sistema é essa, rapidinho, né, bem 5 segundos. E aí o que acontece? O próprio sistema, né, cria uma situação, né, para ele equilibrar. Então quando você fala, meu, era tudo meio bagunçado, as pessoas não se conectavam, aí depois vem o estênio. Ele é tomado pelo esse campo, e aí o estênio vem e traz algo diferente, né? Então, quando ele vem e traz esse algo diferente, aquele sistema todo se rearranja com essa nova informação. E aí você fala, Esse puxa, turbilhão, na verdade. aí todo mundo, puxa, as pessoas ficaram tão mais, né, carinhosas, a família ficou mais unida, e eu quero diferentão, loucão. Não, você só propôs fazer, vamos viver junto de um jeito diferente, né? Então, assim, do Artista Ovelha Negra, foi uma das primeiras lives que eu fiz lá, sei lá quando. Mas era isso, né? O papel, não é nem o papel, né? O que é isso, né? Do artista como ovelha negra. Mas ele é que é a ovelha negra porque ele está de contra todo mundo. É só porque ele é diferente e vai trazer o novo. Então, muitas vezes tem um embate, né? Mas depois tudo, de certa maneira, a tendência é querer que se acomode de alguma forma, né? Então, você faz o Sim, que você faz não é só por você. É por todos os outros que vieram antes e também por todos aqueles que não puderam se manifestar criativamente, né? Você dá voz para todas as pessoas, né, que sim. estavam. E eu Olha que acho me isso muito arrepiou. bonito. Ó, eu também, eu fico, toda vez que eu falo isso, quando caiu essa ficha para mim, eu falei, gente, não é só sobre mim. Quando Kátia tá Não é. lá, se arrastando pelo chão, estão todas as mulheres no meu sistema, tem um monte de história que vem junto, e aí é muito lindo, isso tem uma força muito grande. E aí é Sim, é isso que uma você missão, falou, né? né? Vira quase É que, uma missão. não uma missão no sentido heróico, né? É tipo assim, você é Não, tomado, você não tem escolha, você tem que fazer, não tem escolha. Sim, né? Você tem que fazer, né? tudo te leva, né? Aí o Jung fala de novo que tudo te leva, mesmo quando você não quer. Aí o seu subconsciente faz um atalho e te leva para o mesmo lugar. Sim, E- sim, que legal, é isso mesmo, é isso mesmo. Bom, vamos sentindo aqui. Outra coisa que eu acho interessante é como que você dá o títulos para os seus trabalhos. Você mistura inglês com português, meio que como história, brinca, né? Então tem o Kroma Eu, Sutra. Eu acho ótimo, ele é um Kroma Sutra. E é muito legal. eu escrevi durante muito tempo, Kátia. Eu escrevia contos e Ah, que escrevi legal. muito, muito. Depois eu parei porque é muita coisa, né? Assim, a gente não dá conta de tudo. Mas gostaria muito de voltar a escrever, mas escrevi durante muito tempo. Então, essa coisa do brincar com a literatura, brincar com as palavras, aí sempre vai ter. O Krama Sutra é justamente no momento que eu tô pirando em Kandinsky, né? Que eu tô lendo da pintura no espiritual, que eu tô lendo Tá. Ponto e Linha sobre plano, que Sim. eu tô estudando Goe, que eu vou lá na Bauhaus, né? Tava na E Bauhaus daí total. Banho de eu Bauhaus. tô na Bauhaus total, e daí eu começo, e tô numa fase erótica total. Eu acabei de sair de uma relação de 7 anos, né? Na verdade, aí teve uma série minha, que foi antes, que faz parte da Carapelas em Blue, porque eu saí dessa relação muito destruída de 7 anos, Sim. né? E daí
E aí essa relação é toda primitiva porque eu vou lá na primeira camada minha buscar os meus arquétipos, buscar quem sou eu, buscar as coisas que eu Sim. gostava de fazer. E logo depois que eu me encontro, eu viro uma puta. A realidade é essa. E daí eu pego e essa coisa, essa energia sexual tá muito aflorada em mim, e eu começo a estudar o Kama Sutra. Sim. Então, e começo a pirar um pouco nessa coisa das energias do Kama Sutra, né? Não só Sim. das posições, mas das energias fluídas do Sim. Kama Sutra, do orgasmo feminino, do orgasmo masculino, que Sim. um é fluido, o outro é explosivo. Sim. E eu começo a viajar muito nisso e ao mesmo tempo na Bauhaus, né? Eu vou começar a perceber que formas geométricas têm uma energia, né? Sim. Cada forma geométrica tem uma energia, cada cor tem uma energia, cores complementares se saturam e Sim. brilham uma perto da Sim. outra. Então é uma brincadeira, um jogo, na verdade, né? Um jogo de cor, onde você olha, você consegue perceber essas cores complementares, consegue perceber um pouco esses planos que vão um pouquinho lá, um pouquinho no universo da Ilma Clint, né? Sim. Sim. E que essa coisa um pouco transcendendo, vou um pouco lá pro oriental também, como todos esses artistas foram. Sim. E aí Eu tem acho outra que coisa, né? Aí já falando do Kama Sutra, que tá lá no postinho, quem não viu, depois vai lá e vai ver, eu adoro esse trabalho, eu achei ele, sim, top é, de o- é, é, linha. o- é, o- são vários, né? Eu tenho um que tá aqui. Mostra pra gente, vai lá. Aí esse eu não conhecia. Nossa, é enorme. Olha que Mas legal. são complementares e tem os planos, né? Sim, olha que legal. Estão ali na rede trepando. Que legal, que legal. Então, o que eu vi foi aquele que estava naquela exposição em Campinas, que era que você deixou no O grande, postinho. E aí, assim, você não viu? tem como, né? Eu lembrei tanto de tapeçarias antigas, sabe, tapeçarias antigas as pessoas contavam Eu sou histórias, né? Então, assim, apaixonado. vão contando. Eu Sou falei assim, apaixonado. gente, olha o trabalho. Aí, assim, quem olha aquilo jamais ia imaginar que é o Stênio que faz, porque é um negócio tão trabalhoso, tão meticuloso, sabe aquele trabalho quase de vovozinha? E é o detalhe do detalhe, um cuidado com as escolhas, com a cor, com o fazer, com a manufatura, e de repente aparece Stênio, assim, né? Você fala, uau! É Doido, né? muito legal! E é lindo esse trabalho, Stênio. Ele tem uma potência, esse Kama Sutra, Sim. é uma Um coisa deles, assim. um deles foi para a coleção do Marcos, né? Sim, Que é sim, aquele que tem os animais e a colmeia também. sim, porque é muito lindo. Ah, o André entrou aqui também. É muito lindo, Você né? sabe que esse trabalho, ele deu uma briga, porque o Marcos queria comprar, depois uma outra queria comprar, e daí eu tive que escolher. Ai, que bom, né? Todo mundo querendo. Bom, vamos lá. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Bom, você já respondeu, né? Quando que a arte fez sentido para você? É uma coisa que já começou desde lá dos 5 anos, e aí mais para frente você Não foi fez, resgatando. Sasha, não fez sentido a arte para mim. Eu fui descobrir que eu era artista em Curitiba. As pessoas falaram Curitiba? comigo. Eu Ai, fui que estudar louco. economia, né? Eu fui Ah, estudar economia no Estado do Paraná e eu sempre pintei, sempre fiz algumas coisinhas assim, mas eu nunca tinha me tocado. Eu queria ser arquiteto, né? Inclusive eu passei em primeiro lugar na prova da Unesp de Bauru, né? uau. Quando eu passei na prova de aptidão em primeiro lugar, e eu nem sabia que eu sabia pintar. Daí eu fui tão assustado fazer a prova, porque cheguei para fazer a prova e a galera daquelas maletas, tudo com curso de desenho técnico, e nananã, e eu com um estojinho de 12 cores, uma régua e um lápis, uma borracha. E eu, assim, assustadíssimo. Falei, gente, nunca que eu vou passar nessa prova, né? E daí, aí eu acho que o primeiro start foi nesse momento. Falei, nossa, eu passei em primeiro lugar, eu sei pintar, né? Oi, tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui. Mas daí existe uma coisa familiar que aconteceu naquele momento que me levou para a economia. Eu me Sim, apaixonei por Curitiba quando eu fui também fazer lá e é acabou lindo que eu fui Curitiba. estudar economia. Sim. E foi lá que as pessoas, eu conheci muita gente do cinema, Sim. né? Eu conheci muitas pessoas do cinema. E as pessoas falavam assim, Esteiro, você é puta artista. Eu desenhava, eles falavam, faziam umas coisas, eu falava assim, nossa, bicho, você é artista. E eu falava, não, gente, sou economista. Não, você é artista.
E daí foi um pouquinho sobre isso. Daí eu tentei mudar o meu curso, na verdade, na época, para o curso de design de produto. Eu quis ser moveleiro durante muito tempo, tenho essa vontade ainda. Olha que legal. É porque é Porém, objeto, né? Tridimensional, né? objeto, eu amo, Ó, amo. É uma área que eu tenho vontade, muito. sim, E sim. é isso, e não foi cedo É, não e, para esse Brasil, é, demorou um pouquinho. ó, e olha que bacana, né? Para quem está assistindo, né? Às vezes é isso, gente. A gente faz um percurso, né, enorme, vai para vários lugares e aí de repente você fala, cara, não, é isso, né? E tá tudo certo, né? Não é Isso que você amaldiçoar. falou pra, isso que você falou para Marília ontem, que foi muito interessante, essa coisa de não demonizar, né? Sim, Eu vivi um tempo assim, muito estafado com a docência, mas quando eu paro para ver todo o meu percurso, eu falo, gente, isso daqui aconteceu por causa da minha docência, né? A minha primeira exposição foi porque eu fiz o contato com ali. Meu trabalho tem muito a ver, eu acho, com esse universo um pouquinho das crianças, né? Agora eu trabalho com crianças com hiperabilidades, e eu fico olha pirado que legal, eu não fico sabia. pirado porque tem um aluno meu acabou de entrar num concurso da Espanha. Ele tem 14 anos de almanaque. Sim, Eu sim. fiquei assim, pirado. Então, assim, a gente tem alunos, eu tenho 4 alunos com hiperabilidades. Então, a gente faz uma pesquisa em volta desses alunos e a gente começou a descobrir muitos alunos. Eu trabalho numa escola muito grande, né? Uma coisa, aí é curiosidade minha, que eu sei que você faz, que é uma coisa divertidíssima, que você vive postando isso. Ai, que é muito legal, que é o seu Carpool Karaoke, versão James Corden, só que é o Stênio. Como é que é isso, Stênio? Para quem não sabe, é só acompanhar Eu acho, os lives, os postinhos eu não dele. sei se é uma bipolaridade. Eu acho que eu tenho uma certa bipolaridade, mas tudo bem. Kátia, eu sou uma pessoa muito feliz. Isso é fato, né? E Amém! demais, assim, é uma coisa. Eu adoro cantar, eu sou desafinado, já deu pra Ah, perceber, mas né? Que quem? eu Não, sou. quem? E Eu é isso vou que é o estar desafinado. máximo, porque você põe lá Daí as eu tuas vou músicas, e momento diva no canto. carro. Sim, eu adoro. E assim, eu tenho um pouquinho dessa coisa do glamour. Eu tenho a Vênus e Leão, né? Então, Nossa essa coisa. Senhora. Assim, né? Então, mas eu acho que é meio para tirar. Eu preciso o tempo. Eu sou muito expansivo, Sim, né? Eu acho que dá para ver no meu trabalho, dá para ver como eu falo, dá para ver. E se eu, e se eu preciso encontrar escapes para sair tudo isso, né? sim. Ah lá, olha, Ó, o falando, pessoal ele botou canta e aqui, ó, ele encanta. canta e encanta. Concordo Direto de Lisboa. total. Beijo, Lisboa. É, Então, é muito isso. Eu sou muito emotivo, eu sou muito melancólico, apesar sim, de ser muito alegre, eu sou muito melancólico. Então, eu fico. Você já falou isso pra mim, migrando naquela pureza infantil, naquele castelo que existe dentro de mim, que eu crio, que eu construo, que é o sim, menino, que é uma pureza de menino, e sim, depois vai lá no solar ou no fogo do sim, sexual mesmo, né? sim, Eu acho sim. que é isso. Mas o cantar é É, isso. Eu amo música. Eu amo música. Quando eu tô criando, só crio com música. olha que legal. Toda vez. Então, eu coloco som, eu coloco uma música, e é um ritual pra mim. Já perguntaram pra mim se eu uso drogas pra usar. Não Pra... precisa, não Eu falo, não, precisa. Pra gente. quê? Eu falo assim, porque eu fico completamente entorpecido. Eu Sim, falei, se eu usar qualquer coisa, não acontece nada, eu não consigo é, criar, porque quando eu tô criando, é uma mistura, parece que mistura tudo, música com, com a performance ali, que é uma coisa que eu preciso explorar. Falando com a Silvana, eu falei, Silvana, você me ajuda na performance, porque precisa sim, acontecer. É precisa um acontecer. degrau ali em que eu preciso subir, Sim. né? E preciso experimentar. Eu quero agradecer você, querido. Estou te acompanhando. Ver aí os projetos futuros. Uma delícia falar com você. Estênio, gratidão. Um beijo, Kátia. É sempre um prazer ver você e falar com você. É um aprendizagem sempre.